Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje, né? Mais um dia com o Senhor, com a palavra. E a gente vai seguindo aqui, né? Já estamos entrando na reta final dos 4 evangelhos. A gente tem esse final de semana e o início da próxima semana já finalizando os textos. E aí, no finalzinho da próxima semana, a gente já está dentro do livro de Atos, né? Iniciando esse processo da igreja de Cristo se formando em toda a terra e a gente fazendo parte de tudo isso hoje, nos nossos dias. Amém? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura de hoje. Jesus, muito obrigada. Muito obrigado por essa semana, Senhor, que já vai avançando para o final de semana. Muito obrigado, Pai, pelos dias que o Senhor tem nos dado de graça, de sabedoria, de entendimento dentro da Tua palavra, de refrigério, Senhor, quando nós olhamos para a palavra e vemos as Suas promessas sobre a Sua volta, sobre aquilo que o Senhor vai fazer nessa terra, sobre toda a restauração que o Senhor vai fazer nela e como será glorioso estar com o Senhor eternamente, Pai. Esse é o clamor do Teu povo, esse é o clamor daquele que confia, esse é o clamor daquele que crê na Tua palavra como verdade absoluta para a nossa vida, para o nosso entendimento para o futuro, Pai. Muito obrigada, Jesus, pela redenção. Muito obrigado pela salvação, Senhor. Muito obrigado pelo resgate que o Senhor nos fez. E assim nós podemos cantar o hino junto com o Senhor, Maranata, que o Senhor venha realmente e restaure todas as coisas e traga a paz sobre a terra, a justiça do Senhor sobre toda a terra. Obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada, Deus. Amém. Vamos lá então, gente, dia 5 dessa semana 46, quinta-feira, dia 10 de novembro, nós vamos ler Mateus 26 e Marcos 14, tá? Então, Mateus 26 primeiro, é um texto bem grande, e depois Marcos capítulo 14. Mateus 26 diz assim: Quando Jesus terminou essa conversa com seus discípulos, disse-lhes: Como vocês sabem, a celebração da Páscoa começa dentro de 2 dias, e o Filho do Homem será entregue e crucificado. Naquele exato momento, os sacerdotes principais e os outros oficiais religiosos dos judeus estavam reunidos no palácio de Caifás, o sumo sacerdote, para discutir meios de prender Jesus sem o povo saber e matá-lo. Mas não durante a celebração da Páscoa, concordaram eles, porque assim haveria uma revolta entre o povo. Jesus seguiu dali para Betânia, para a casa de Simão, o leproso. Enquanto ele estava comendo, uma mulher entrou com um frasco de perfume muito caro e o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele estava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram revoltados. Por que jogar dinheiro fora? Disseram eles. Ela poderia ter vendido esse perfume por uma fortuna e ter dado dinheiro aos pobres. Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: Por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Pois ela realizou uma boa ação para mim. Vocês sempre terão os pobres aqui, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim para preparar o meu corpo para o sepultamento. E ela será sempre lembrada por este feito. A história dela será contada pelo mundo todo, em todos os lugares onde a boa nova for anunciada. Então Judas Iscariotes, um dos 12, discípulo, foi aos sacerdotes principais e perguntou: Quanto vocês me pagarão se eu entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquela hora em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus a eles. No primeiro dia da festa da Páscoa, quando o pão feito com fermento era retirado de todos os lares dos judeus, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Onde faremos os preparativos para comermos a Páscoa? E ele respondeu: Vão à cidade, procurem determinado homem e digam-lhe: O nosso mestre falou, chegou a minha hora, e eu celebrarei a festa da Páscoa com meus discípulos em sua casa. Então os discípulos fizeram como ele havia instruído e prepararam a ceia da Páscoa. Naquela noite, Jesus se acomodou à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, ele disse: Eu afirmo que um de vocês vai me trair. A tristeza caiu sobre os corações deles, e cada um perguntou: Serei eu? E ele respondeu: É aquele que eu servir primeiro, porque o Filho do Homem deve morrer, tal como foi profetizado. Mas ai do homem que trai o Filho do Homem, seria muito melhor que nunca tivesse nascido. Judas então lhe disse: Mestre, certamente não serei eu? Certamente não serei eu. E Jesus respondeu: Sim, é você.
Quando eles estavam comendo, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque isto é o meu corpo. Tomou um cálice de vinho, deu graças e o entregou aos discípulos, dizendo: cada um beba dele, porque isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção às minhas palavras. Eu não beberei deste vinho outra vez, até o dia em que bebam vinho novo com vocês no reino de meu Pai. E depois que cantaram um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: esta noite vocês todos me abandonarão, porque está escrito nas Escrituras: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas, depois que eu tiver ressuscitado, irei para a Galiléia e me encontrarei com vocês ali. Pedro disse: se todos os outros abandonarem o Senhor, eu não o abandonarei. Jesus lhe respondeu: a verdade é que esta noite mesmo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mesmo que seja necessário que eu morra com o Senhor, nunca negarei, insistiu Pedro. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus os levou a um lugar chamado Getsêmani e os mandou sentar e esperar enquanto ia adiante para orar. Levou com ele Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a sentir angústia e tristeza. Então disse-lhes: minha alma está cheia de tristeza, a ponto de morrer. Fique aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, inclinou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afaste esse cálice de mim. Contudo, eu quero que seja feita a sua vontade, e não a minha. Depois voltou aos 3 discípulos e os encontrou dormindo. Pedro, perguntou ele, vocês não puderam ficar acordados comigo nem mesmo 1 hora? Vigiem e orem, de outro modo a tentação vencerá vocês, pois o espírito na verdade está pronto, mas o corpo é fraco. Outra vez ele os deixou e foi orar: meu Pai, se este cálice não puder ser tirado de mim, então cumpra-se a sua vontade. Ele voltou aos discípulos novamente e os achou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados de sono. Então ele voltou à oração pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Então voltou aos discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora de o Filho do Homem ser entregue nas mãos dos homens pecadores. Levantem-se, vamos andando, aí vem o homem que está me traindo. Naquela mesma hora, enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e porretes, enviada pelos sacerdotes principais e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Ele havia dito: prendam o homem que eu cumprimentar com um beijo, pois é ele. Então, naquela hora, Judas veio diretamente a Jesus e disse: olá, mestre, e o beijou. Jesus disse: amigo, faça logo o que você veio fazer. Então os outros homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos homens que estava com Jesus puxou sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Guarde a sua espada, disse Jesus. Aqueles que usam espada acabarão morrendo pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir ao meu Pai mais de 12 legiões de anjos para nos protegerem e ele os mandaria no mesmo instante? Mas, se eu fizesse isso, como iriam se cumprir as escrituras que descrevem o que está acontecendo agora? Então Jesus falou à multidão: será que eu sou algum assaltante perigoso para que vocês tivessem que se armar de espadas e porretes para poderem me prender? Todos os dias eu estava com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para cumprir as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Então a multidão o levou para a casa do sumo sacerdote Caifás, onde todos os mestres da lei e os líderes religiosos estavam reunidos. Enquanto isso, Pedro ia seguindo Jesus de longe e chegou ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali e sentou-se com os soldados, esperando para ver o que seria feito com Jesus. Os sacerdotes principais e todo o sinédrio reuniram-se e procuravam testemunhas falsas para falar contra Jesus, a fim de formarem contra ele um processo que resultaria na sentença de morte. Embora eles achassem muitos que concordassem em ser testemunha falsa, eles entravam em contradição. Finalmente encontraram 2 homens que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias.
Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Então, você não vai responder à acusação que eles fazem? Mas Jesus permaneceu calado. Nisso o sumo sacerdote disse a ele: Eu ordeno, no nome do Deus vivo, que nos declare se você é o Cristo, o Filho de Deus. É o Senhor quem está dizendo isso, disse Jesus. Mas eu afirmo que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem, assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, voltando nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, gritando: Blasfêmia! Que necessidade nós temos de outras testemunhas? Todos ouviram o que ele disse. Qual é a sentença de vocês? E eles bradaram: Ele é culpado de morte. Então alguns deles cuspiram-lhe no rosto e bateram nele a socos e tapas, dizendo: Cristo, profetize para nós, quem foi que lhe bateu? Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Veio uma criada e disse-lhe: Você estava com Jesus, porque vocês dois são da Galileia. Mas Pedro negou em alta voz, dizendo: Eu não sei do que você está falando. Mais tarde, fora do portão, outra criada viu Pedro e disse aos que estavam por perto: Este homem estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou novamente, dessa vez com juramento: Não conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, os homens que estavam ali vieram a ele e disseram: Nós sabemos que você é um dos discípulos dele, pelo seu modo de falar. E Pedro começou a amaldiçoar e jurar: Eu não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro lembrou-se do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então saiu chorando amargamente. Capítulo 26, então fala desse momento em que Jesus está com seus discípulos, faz a última ceia no cenáculo, percebe que o traidor está ali diante dele, confessa o traidor diante de todos. Eles saem dali depois daquela grande celebração da ceia, né, dessa última ceia, vão para o Getsêmani. Jesus vai orar, vai buscar o Pai, tentando alguma alternativa de não ter que se entregar realmente naquela cruz, porque ele sabe o quão difícil vai ser isso. E para alguns estudiosos, eles falam que essa questão de Jesus sentir essa dor profunda não tinha a ver com a morte, não tinha a ver com a dor da morte, mas com a dor da separação. Porque o pecado de toda a humanidade, desde Adão até os dias que ainda virão, até a volta de Jesus, todo o pecado da humanidade estava sobre Cristo. E por causa disso ele estava separado do Pai. E desde a eternidade, Jesus nunca tinha vivido a separação do Pai. Então a dor de Jesus, a angústia, o medo era essa separação. Como é viver sem o Pai? E ele então faz essas 3 orações ali no Getsêmani. Seus discípulos não suportam toda essa pressão espiritual que está naquele momento. Ele então é entregue por Judas com um beijo por 30 moedas de prata. Os guardas vêm e o prendem. Ele é levado primeiramente para Caifás, e todos os sacerdotes e líderes ali estão reunidos, o sinédrio, para que esse julgamento aconteça. E Jesus então é julgado por eles na primeira instância como culpado, porque ele diz que está se cumprindo, né, tudo que está nas escrituras sobre ele. Ele não confessa que é o Filho de Deus, mas dita, né, textos que falam sobre essa questão. E aí eles dizem que por eles Jesus deve ser morto, ok? Vamos lá para Marcos 14? Anda um pouquinho aí. Marcos capítulo 14. Também é um texto grande que fala exatamente do mesmo texto, se não me engano. Vamos ler? Marcos capítulo 14 diz assim: Faltavam 2 dias para o início da festa da Páscoa, quando não se comia um pão feito com fermento. Os sacerdotes principais e mestres da lei ainda estavam procurando uma oportunidade para prender Jesus secretamente e entregá-lo à morte. Mas não podemos fazer isso durante a Páscoa, diziam eles, senão haverá uma revolta no meio do povo. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Durante o jantar, entrou uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro de nardo puro. Quebrando o frasco, ela derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados e disseram uns aos outros: Por que esse desperdício de perfume? Isso poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Mas Jesus disse: Deixe-na em paz. Por que criticá-la por haver feito uma coisa boa? Vocês sempre têm os pobres entre vocês, e eles necessitam grandemente de auxílio, e podem socorrê-los sempre que quiserem. Porém, eu não vou ficar aqui por muito tempo.
Ela fez o que podia e antes do tempo ungiu meu corpo, preparando-o para o sepultamento. Eu afirmo a vocês que em todo lugar onde a boa nova for pregada, em todo o mundo, o feito desta mulher será lembrado. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos sacerdotes principais para combinar como lhes entregaria Jesus. Quando os sacerdotes principais souberam por que ele tinha vindo, ficaram alegres e lhe prometeram uma recompensa. Então ele começou a procurar o momento e o lugar certo para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando os cordeiros eram sacrificados, os discípulos perguntaram a Jesus onde ele queria comer a ceia tradicional da Páscoa. E ele mandou 2 de seus discípulos a Jerusalém fazer os preparativos. Quando estiverem andando para lá, disseram-lhes ele: vocês verão um homem que vem em sua direção carregando uma vasilha de água. Vão atrás dele. Onde ele entrar, digam ao dono da casa. O mestre pergunta: onde fica a sala em que eu e os meus discípulos podemos comer a ceia da Páscoa? Ele levará vocês para uma sala grande, toda arrumada, no andar superior. Preparem a nossa ceia ali. Então os 2 discípulos foram para a cidade, acharam tudo como Jesus tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12 e quando eles estavam reclinados à mesa, comendo, Jesus disse: eu afirmo a vocês que verdadeiramente um de vocês vai me trair, um de vocês que está aqui comendo comigo. Uma tristeza enorme tomou conta deles e perguntaram-lhe um a um: por acaso sou eu? E Jesus respondeu: é um de vocês 12, um que está comendo do mesmo prato comigo agora. O Filho do Homem deve morrer, como os profetas declararam há muito tempo, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, antes ele nunca tivesse nascido. Enquanto eles estavam comendo, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu. Depois deu a eles e disse: comam-no, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice de vinho, deu por ele graças e lhes ofereceu, e todos beberam. Em seguida disse-lhes: isto é o meu sangue, derramado em favor de muitos, para firmar a nova aliança entre Deus e o homem. Eu afirmo a vocês que não mais provarei deste vinho, até o dia em que beber com vocês o vinho novo no reino de Deus. Então eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Todos vocês vão me abandonar, disse-lhe Jesus, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se espalharão. Mas depois de ressuscitar, irei para a Galileia e lá me encontrarei com vocês. Pedro disse a ele: eu nunca o abandonarei, não importa o que os outros façam. Pedro, disse Jesus, eu afirmo a você que antes que o galo cante, a segunda vez, nesta noite, você me negará 3 vezes. Não, insistiu Pedro, nem que eu tenha de morrer com o Senhor, eu nunca o negarei. E todos disseram o mesmo. Nisso eles chegaram a um bosque de oliveiras chamado Getsemane, onde Jesus ordenou aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a encher-se de profunda aflição e angústia. E disse-lhes: a minha alma está esmagada pela tristeza a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele foi um pouco mais adiante, prostrou-se e orou para que, se fosse possível, a hora horrível que o esperava não chegasse. Pai, ó Pai, dizia ele, tudo é possível para o Senhor. Afaste esse cálice de mim, contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. Então voltou aos 3 discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro: você está dormindo? Você não pôde vigiar comigo nem mesmo 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação, pois embora o espírito esteja preparado, o corpo é fraco. Ele retirou-se outra vez e orou, repetindo suas súplicas. Novamente voltou a eles e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Venham, levantem-se, precisamos ir embora. Vejam, o meu traidor está se aproximando. Imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, apareceu Judas, um dos 12. Ele chegou com uma multidão armada de espadas e cacetes, enviadas pelos sacerdotes principais, mestres da lei e outros líderes religiosos. O traidor Judas havia combinado com eles um sinal: vocês devem prender aquele a quem eu saudar com um beijo. Procurem levá-lo em segurança. Portanto, logo que chegaram, ele caminhou para Jesus. Mestre, exclamou, e o cumprimentou com um beijo.
Então a multidão agarrou Jesus e o prenderam. Mas alguém puxou uma espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E Jesus lhes perguntou: eu sou algum assaltante perigoso para que vocês venham assim armados para me prender? Por que não me prenderam no templo? Eu estive lá ensinando todos os dias. Porém, estas coisas estão acontecendo para cumprir as profecias a respeito de mim. Então todos os seus discípulos o abandonaram e fugiram. Havia um jovem que estava seguindo Jesus, vestido apenas com um lenço de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele escapou nu, deixando seu lençol para trás. Jesus foi conduzido à casa do sumo sacerdote, onde todos os sacerdotes principais, os líderes religiosos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguia Jesus de longe e então entrou pelo portão da residência do sumo sacerdote e agachou-se junto à fogueira entre os guardas. Lá dentro, os sacerdotes principais e todo o sinédrio estavam tentando encontrar alguma coisa contra Jesus para poder condená-lo à morte, mas seus esforços eram em vão. Muitas falsas testemunhas se apresentaram, porém se contradiziam umas às outras. Finalmente, uns homens se levantaram para testemunhar falsamente contra ele e disseram: nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas mesmo nessa hora, eles não conseguiram ser coerentes no seu depoimento. Então o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você se recusa a responder a esta acusação? Que tem a dizer em sua defesa? Mas Jesus não deu nenhuma resposta. Então o sumo sacerdote perguntou-lhe: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus disse: sou, e vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas roupas e disse: para que esperar por testemunhas? Vocês ouviram sua blasfêmia. Qual é a sentença de vocês? E todos votaram pela sentença de morte. Alguns deles começaram então a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e deram-lhe socos no rosto. Ó profeta, quem foi que bateu em você agora? Zombavam eles, e os guardas davam-lhe socos enquanto o levavam para fora. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo, no pátio. Uma das criadas que trabalhavam para o sumo sacerdote passou por ali. Ela viu Pedro aquecendo-se na fogueira, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro, porém, negou, dizendo: eu não sei o que você está dizendo, e saiu para o canto do pátio. Nessa mesma hora, um galo cantou. A criada o viu de pé ali e começou a dizer aos outros: está ali, ele é um deles. Pedro negou outra vez. Um pouco mais tarde, outros estavam ao redor da fogueira. Começaram a dizer a Pedro: você também é um deles, porque é da Galileia. E ele começou a praguejar e a jurar: eu não sei nem quem é esse homem de quem vocês estão falando. E imediatamente o galo cantou pela segunda vez. Então as palavras de Jesus voltaram à mente de Pedro: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E ele começou a chorar. Então aqui é o mesmo texto, né? Que a gente acabou de ler de Mateus 26, é narrado por Marcos 14 também, um texto bem grande, onde fala dessa passagem de Jesus pela ceia, pela traição, pelo Getsêmani, pela oração, pela entrega, né, de Judas a Jesus através de um beijo, pela prisão dele e sendo levado aos sumos sacerdotes primeiro, ao sinédrio, né, que eram os religiosos da época. E então eles dão um jeito de achar testemunhas falsas para falar algo para Jesus, para que eles pudessem então condená-lo à morte. E Pedro então o nega nesse momento, e todos os outros já haviam fugido por medo de serem presos também e mortos. Mas Pedro fica ali por perto, né, querendo ver o que aconteceria com Jesus, e ele acaba negando o Senhor por medo também, né, por não conseguir suportar essa pressão naquele momento diante da morte, diante de uma prisão, diante, né, da própria crucificação ali que aconteceria posteriormente. Amém? Então nós finalizamos a nossa leitura de hoje, esse texto. Vocês podem pegar ou Mateus ou Marcos e meditar um pouco mais nele, ou fazer alguns comparativos, né, que Mateus fala de um jeito, Marcos fala de outro, mas a essência do texto é a mesma, né, narrado por 2 homens, que um testemunhou, que é Mateus, né, o outro ouviu
a respeito de Jesus, de outros discípulos, né? E narra também essa história. Então, é bem bacana a gente poder fazer esses paralelos e conseguir ver o texto de dois olhares, né? Um de quem estava ali testemunhando tudo acontecendo e outro que nem tanto, que vai ouvir de outros discípulos, de outras pessoas depois a narrativa e consegue escrever aqui para nós. Amém? Deus abençoe. Amanhã sábado, né? Dia 11 de novembro, e a gente vai seguir aqui dentro dos evangelhos. Domingo também, a gente ainda continua, segunda, terça e quarta. Segunda, terça, quarta e quinta da semana que vem a gente finaliza os evangelhos com a crucificação, com a ressurreição de Jesus, né? Com essa grande comissão que ele vai dar para os seus discípulos, com essa chegada dele, né, ressurreto diante deles. Vai ser maravilhosa. Essas leituras aqui do final do evangelho trazem essa alegria no nosso coração da ressurreição, da vida, né, de que Jesus está vivo e ele vai voltar para estar conosco, né, para restaurar todas as coisas, para estarmos na eternidade com ele. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima sexta-feira para todo mundo aí. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta em nome de Jesus.